A maioria das pessoas vai perder dinheiro na próxima crise, e a parte mais cruel, elas não vão entender por quê. Vão entrar em pânico, vão tomar uma decisão em segundos e vão sair do outro lado com menos do que tinham antes de tudo começar. Mas existe um grupo pequeno, as pessoas que entenderem o que eu vou mostrar agora, que vai sair de uma crise com mais patrimônio do que entrou. Hoje, eu vou te mostrar exatamente como preparar o seu dinheiro para que uma crise não te destrua, e talvez até te deixe mais rico do que você estava antes dela começar. Vamos falar sobre algo que praticamente nenhum canal de finanças toca de verdade. Todo mundo fala em pensar no longo prazo, em não entrar em pânico, em manter a calma. Mas ninguém mostra o que você precisa fazer hoje, antes da crise chegar, para que quando o mercado cair 30%, 40%, 50%, você não seja a pessoa vendendo tudo no pior momento possível. Você seja a pessoa comprando. Eu estudo o comportamento do dinheiro em crises há muito tempo. Não estou aqui para te assustar, mas você merece a verdade sem filtro. Porque crises não são eventos raros, elas são parte completamente normal de qualquer ciclo econômico, e quem não sabe lidar com elas perde dinheiro que não precisava perder. Então aqui está o que você vai aprender agora. Primeiro, como o efeito composto se comporta dentro de uma crise, porque ele funciona diferente do que a maioria imagina. Depois, 3 coisas específicas que você pode fazer agora para se preparar. E, por último, os dados reais que provam porque quem se prepara sempre sai na frente de quem não se prepara. Isso é importante demais para você ignorar. Vamos entrar. Parte 1. O problema que ninguém fala. O efeito composto é frágil. Isso demorou para eu entender de verdade. O efeito composto, onde o seu dinheiro gera retorno e esse retorno gera mais retorno, é uma das forças mais poderosas que existem nas finanças pessoais. Mas ele tem um lado que quase ninguém menciona. Ele é frágil. Não no sentido de que não funciona. Ele funciona. O problema é que a maioria das pessoas não entende como o efeito composto interage com uma crise. E por causa disso, fazem exatamente a coisa errada na hora exatamente errada. Exemplo simples com número real. Você guarda R$10.000. No primeiro ano, cresce 10%. Você tem 11.000. No segundo ano, mais 10%. Você tem 12.100. O efeito composto funcionando. Aí no terceiro ano vem uma crise. O mercado cai 40%. Você não tem mais 13.310. Você tem 7.260. Tudo que ganhou no primeiro e no segundo ano sumiu. E ainda foi embora um pedaço do dinheiro original. Mas aqui está onde fica realmente importante. Para voltar de 7.260 para 12.100, você não precisa de um ganho de 40%. Você precisa de um ganho de 67%. Porque perdas sempre machucam mais do que ganhos ajudam. Isso tem nome, assimetria de perdas, e é o conceito matemático mais importante nas finanças pessoais, que quase ninguém ensina. É por isso que quem vende durante uma crise muitas vezes nunca se recupera totalmente. Vende no fundo, trava o prejuízo e perde a recuperação. Some com tudo em 2 movimentos. Parte 2. Com que frequência as crises acontecem de verdade? Antes de falar o que fazer, você precisa entender o quanto crises são normais, porque um dos maiores erros que existe é tratar uma queda de mercado como catástrofe única na vida. Não é. Existem 3 níveis de queda que você precisa conhecer. O primeiro é a correção. Queda de 10% ou mais a partir de uma máxima recente. Acontece com frequência muito maior do que a maioria imagina. Se você acompanha qualquer mercado há mais de 2 anos, provavelmente já viveu uma sem chamar pelo nome. O segundo é o mercado em baixa prolongada, queda de mais de 20%. Historicamente, os períodos de queda duram bem menos do que os períodos de alta, e quem fica dentro sai na frente. O terceiro é o colapso, queda de 30% ou mais rápido. O Brasil conhece bem esse nível. Vivemos isso em 2015, em 2018, em março de 2020. O ponto é esse: se você vai guardar dinheiro por tempo suficiente, você vai viver todos os 3. Não é aviso, é matemática. A pergunta não é se uma crise vai acontecer, é se você vai estar preparado quando ela chegar. Parte 3. 3 coisas que você precisa fazer agora. Aqui fica prático. São 3 ações específicas, não quando a crise chegar, porque aí já é tarde. Agora. Ação 1. Proteja a base.
A primeira coisa é garantir que você tem uma reserva financeira que você nunca vai tocar, independente do que aconteça. Não estou falando de 15 dias de despesas, estou falando de 3 a 6 meses do seu custo de vida real, num lugar seguro e com alguma liquidez. Por que isso importa mais do que parece? Porque durante uma crise, as pessoas não perdem dinheiro só na queda dos ativos. Elas perdem porque precisam de dinheiro para a vida real no pior momento possível. Demissão, despesa médica, conserto de carro, tudo o que tende a aparecer junto quando a economia aperta. E quando isso acontece sem reserva, a pessoa é forçada a vender o que tinha guardado no pior ponto da queda. Isso não é azar, é falta de planejamento. A reserva não vai te deixar rico sozinha, mas ela é o que impede que você seja expulso dos seus planos de longo prazo na hora mais cara possível. É o seguro do seu efeito composto. Ação 2. Guarde de forma automática e consistente. Guardar um valor fixo todo mês, automaticamente, independente do que o mercado está fazendo, é uma das estratégias com dados mais sólidos que existem e uma das mais ignoradas. Funciona assim. Quando o momento está bom, você guarda e o dinheiro cresce. Quando vem uma crise e tudo cai, esse mesmo valor mensal compra proporcionalmente mais do que comprava antes. Exemplo concreto. Você guarda R$500 por mês. Num mês normal, cada cota de algum ativo custa R$50. Você compra 10 cotas. Vem a crise. Cada cota vai para 25. Os mesmos R$500 compram 20 cotas. No mês seguinte, o mercado começa a se recuperar e as cotas voltam para R$40. Você compra 12. Em 3 meses, você comprou 42 cotas com R$1.500. Se o mercado tivesse ficado estável em R$50 o tempo todo, você teria comprado apenas 30 cotas. A crise te ajudou a acumular mais. A palavra-chave aqui é automatizar. Configura para sair sem você precisar decidir todo mês. Porque quando o mercado está caindo e as notícias estão catastrofizando tudo, o seu cérebro vai gritar para você parar de guardar. Esse momento é exatamente quando você precisa estar comprando mais. Retirando a decisão da sua mão, você retira a emoção da equação. Comenta agora, juros compostos na mira, se você vai automatizar o seu aporte esse mês. Não amanhã, esse mês. Ação 3. Diversifique antes da crise chegar, não durante. Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas não faz do jeito certo. Diversificar não é ter 10 tipos diferentes de coisa parecida. É espalhar o dinheiro por categorias que não caem ao mesmo tempo, em setores diferentes com comportamentos diferentes em períodos de crise. Por que isso importa especificamente para o efeito composto? Porque quando uma parte do seu patrimônio cai, você pode reequilibrar, vender um pouco do que subiu e comprar mais do que caiu. Isso força o movimento mais inteligente que existe, comprar barato e vender caro, o oposto do que o instinto manda fazer. E ao longo do tempo, esse reequilíbrio melhora o retorno total, porque mantém o efeito composto trabalhando no portfólio inteiro, não só nas partes que sobreviveram. Aqui está o aviso importante. Diversificar é muito mais difícil de manter nos períodos bons do que nos períodos ruins. Quando alguma coisa está subindo muito, parece errado tirar dinheiro de lá. Mas essa concentração é exatamente o que deixa as pessoas expostas quando a crise chega. Quem estava concentrado demais nos setores que desmoronaram em 2015 e em 2020 no Brasil, não perdeu só dinheiro, perdeu anos de efeito composto de uma vez. Parte 4. O problema que realmente determina quem vai ganhar ou perder. Eu quero passar um tempo aqui porque essa é a parte que de fato decide se a maioria das pessoas vai ter sucesso ou não. Não é a estratégia, é a psicologia. Aqui está o que acontece durante uma crise. O seu patrimônio cai, talvez caia muito. Você abre o aplicativo e vê números no vermelho. E o seu cérebro, que foi programado ao longo de milhares de anos para responder a ameaças, começa a gritar. Faz alguma coisa, para o sangramento, vende. Isso tem nome, aversão à perda, e é um dos fenômenos mais estudados no comportamento financeiro. A dor de perder dinheiro é aproximadamente 2 vezes mais forte do que o prazer de ganhar o mesmo valor. Perder R$1.000 dói 2 vezes mais do que ganhar R$1.000 alegra. Isso está dentro de você, não é fraqueza de caráter, é biologia. Mas é absolutamente letal para o investidor de longo prazo. A solução não é parar de sentir o medo. A solução é tomar decisões antes do medo aparecer, quando você está calmo e racional.
e se comprometer a seguir essas decisões, mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. É por isso que um plano escrito muda tudo. Sério, escreve, em papel, em nota de celular, em qualquer lugar, o que você tem guardado e por quê. Quanto risco você aceita, o que você vai fazer se tudo cair 20%, o que vai fazer se cair 40%. Quando a crise vier e as emoções estiverem no limite, você pega esse documento e lembra: eu já tomei essa decisão, eu já sabia que isso poderia acontecer, e eu já decidi o que fazer. Existe um padrão que se repete sempre no mercado. Os melhores dias de recuperação acontecem durante ou logo depois das piores quedas. As maiores altas de um ciclo chegam no momento em que a maioria das pessoas já saiu com medo. Quem vendeu durante a queda não só travou o prejuízo, perdeu exatamente os dias que mais importavam para a recuperação. Essa é a ironia cruel do pânico financeiro. Quem vende quando está ruim é sempre a mesma pessoa que perde os dias em que tudo vira. E por causa da assimetria de perdas que eu mostrei lá no começo, perder esses dias de recuperação é devastador para o longo prazo. Parte 5. O que os dados realmente dizem sobre ficar no jogo. Vamos fechar com números, porque eu quero que você saia daqui com uma imagem completamente clara do que o efeito composto faz quando você faz tudo certo versus quando você deixa a emoção mandar. Existem estudos que mostram o seguinte: quem fica investindo de forma consistente durante crises, comprando mais quando tudo cai, costuma sair do outro lado com posição muito mais forte do que quem tentou sair e entrar no momento certo. E o motivo é simples. Timing de mercado é uma ilusão. Ninguém, nem profissional, acerta consistentemente o momento de sair e de voltar. Mas a matemática de comprar mais no fundo, mesmo sem saber que é o fundo, é muito favorável para quem tem horizonte longo. O Brasil passou por crises severas nos últimos 10 anos. Em cada uma delas, as pessoas que permaneceram guardando, ajustaram o portfólio com calma e não venderam no pânico, saíram em posição melhor do que quem tentou proteger tudo saindo rápido. Não é sorte, é o efeito composto fazendo o que ele foi desenhado para fazer, quando você deixa. Então, deixa eu resumir o que tudo isso significa na prática. Crises não são eventos raros, elas acontecem em ciclos. Você vai viver mais de uma. O efeito composto é poderoso, mas pode ser destruído se você tomar a decisão errada no momento errado. A assimetria de perdas significa que sair do jogo na hora errada custa muito mais do que a maioria das pessoas percebe. As 3 coisas que você precisa fazer agora: construir uma reserva real que nunca vai ser tocada. Automatizar os seus aportes para que uma crise se torne desconto, não catástrofe. E diversificar antes da próxima queda, não durante. E mais importante do que tudo, escreve um plano, se compromete com ele e não deixa o medo que vem com toda a crise te convencer a abandonar uma estratégia que os dados provam que funciona. As pessoas que ficam ricas durante crises não são mais inteligentes do que você, não tiveram mais sorte. Elas simplesmente estavam preparadas. E agora você está. Se inscreve no canal, ativa o sino e comenta aqui. Qual das 3 ações você vai fazer primeiro? Reserva, automatização ou diversificação? Eu leio todos os comentários. E te vejo no próximo vídeo.